começando mais um programa Virando a Página. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, né, como todos os dias, mas falar de um assunto muito importante. Muita gente tem diagnóstico disso, ou logo na infância, ou depois de uma certa idade, e Bert Hellinger tem muito a dizer sobre isso e as constelações também. Então, quem vai falar sobre esse assunto hoje é a Arlete Menegatti, que vocês já conhecem. Nós estamos hoje aqui no espaço dela, fazendo esse programa, espaço maravilhoso. Então, esse programa também estará disponível no Facebook, Arlete Menegatti, também na fanpage, na minha fanpage Simone Arrojo, e também no YouTube, sempre disponível, né, Arlete? Então, bem-vinda. Quer dizer, eu que sou bem-vinda hoje, né? Você é bem-vinda. Verdade. E de verdade é super bem-vinda, é um prazer receber você aqui e a gente poder gravar aqui do meu espaço para levar um pouquinho do espaço na casa das pessoas, né, que assistem a gente e não tiveram a oportunidade de vir para Jundiaí ainda. Nós vamos conversar hoje, como a Simone disse, a respeito de esquizofrenia, que geralmente, né, segundo todas as experiências que o Bert Hellinger teve, ele tratou muitos casos de esquizofrenia. E assim, o que eu e a Simone sempre falamos, e é legal lembrar novamente, isso nunca é uma regra, né? Cada caso é um caso que sempre tem que ser analisado e visto com carinho e de uma forma específica. Mas na maior parte dos casos que ele tratou até hoje sobre esquizofrenia, ele percebeu, e a gente percebe isso também nas constelações que a gente realiza, que geralmente essa pessoa está identificada com algum caso de assassinato na família, né? Então, essa pessoa que tem esse diagnóstico de esquizofrenia, ela se identifica horas com a vítima e horas com o assassino. Então a gente tem alguns casos, né, para poder exemplificar de constelações que aconteceram nesse sentido. Então uma delas, uma mãe, ela veio constelar o filho, né, que tem a esquizofrenia. E quando a gente começou os movimentos, né, os representantes começaram a fazer, apareceu uma agressividade enorme de um homem em relação a uma mulher. E eu perguntei para ela se havia caso de... porque quando acontece isso, e depende da grau de agressividade, isso fica muito explícito, né, no campo, né, Simone? Então dava para ver muito claramente a agressividade e ao mesmo tempo um amor que esse homem sentia por essa mulher. Era um conflito muito grande. E eu perguntei a ela se havia algum caso de assassinato na família dela e ela disse que não, só se fosse do marido. E eu falei, bem, nós vamos olhar da mesma maneira. E foram feitos todos os movimentos e o que foi mostrado é que esse homem matou essa mulher, né, que ele a amava muito, mas por ciúme, enfim, houve esse assassinato. Só que quando finalizaram esses movimentos, essa pessoa que representava esse homem foi até a representante da mãe e começou a fazer uns movimentos em relação a ela. E eu olhei para ela e perguntei novamente, você tem certeza que não tem nenhum caso de assassinato na sua família? E aí a filha dela se manifestou e falou, mãe, tem aquele caso, que eu não me lembro se é tia ou se é avó agora, já faz um tempo. Tem o caso, aquele caso. Eu falei, o que é esse caso? Que é essa parente dela que foi encontrada, né, afogada, ela morreu. Uhum. E até então sempre houve uma desconfiança de que pudesse ser o marido. Isso não foi comprovado, mas até hoje permeia essa dúvida na família, né? Uhum. Do como ela foi assassinada, né? Se realmente foi o marido ou se ela realmente se suicidou porque havia um caso de ciúme envolvido. Então era algo tão delicado que essa mulher não conseguia olhar para isso. E quem trouxe, e era exatamente o que a gente viu, a gente pôde acompanhar durante a constelação. E quem trouxe isso foi a filha. Uhum. Então, na hora, eu fiz alguns outros movimentos em relação a ela
porque ela estava também muito identificada com a mulher. A gente pôde ver isso depois que a gente continuou os movimentos. Então ela não conseguia tocar. E durante essa constelação a gente pôde entrar, né? Aconteceram os movimentos em relação a ela, tanto que aí eu a coloquei no papel dela. E isso foi extremamente importante, porque depois, conforme a filha narrava como foi toda a história, estava muito claro que houve, né, algo ali, né? Ficou muito claro, um segredo que veio à tona em relação ao assassinato na família, que muitas vezes a gente nega, porque a gente não quer que tenha isso. Lógico. Então a gente fala que não, só que aí vem alguém, né, alguém de uma outra geração e que se identifica. E no caso da esquizofrenia, é uma dupla identificação, né? Porque se identifica com a vítima e com o assassino. E a pessoa fica, né, tomada por essa, todo mundo fala, né, esquizofrênico é louco, né? Então ele fala umas histórias estranhas e ele conta, porque o esquizofrênico ele conta coisas como se fosse real e são reais, são histórias reais. Né? Então, as memórias que a gente vê, né, que sai numa constelação, às vezes a pessoa não lembra. É importante que tenha, às vezes, uma outra pessoa, porque ela fala, você não lembra, você não tá... É sempre interessante ver que às vezes quem está de fora e é parente, ou é alguém ligado, ou é marido, ou esposa, fala, nossa, lógico que tem, porque a pessoa fica, não tem. Sim, porque às vezes a gente pergunta uma, duas, e nesse caso era a terceira vez que eu perguntava, e aí acho que a filha falou, poxa, tava tão, você vê que a pessoa estava assim já para falar, né? E nesse caso ela foi constelar a esquizofrenia. Teve um outro caso que também já faz um bom tempo, eu não me lembro o tema que a pessoa foi constelar, mas durante a constelação eu sei que chegou um momento onde foram colocadas mulheres da família e veio muito forte no campo assassinato de um filho pela mãe. E aí eu perguntei a ela, né? Eu falei assim, na sua família alguma mãe já assassinou, tentou assassinar um filho? E ela falou para mim, a minha mãe tentou me assassinar. E aí eu perguntei como foi, a mãe dela tinha esquizofrenia. Eu falei, então a sua mãe já está identificada com uma história anterior que apareceu lá, que era da 4ª geração. Então, você vê como ela não foi constelar isso, mas o quanto isso acaba implicando em várias pessoas dentro de uma família, tanto naquele que se identifica totalmente com a esquizofrenia, como no caso da mãe dela, que também já tinha tentado novamente assassinar um filho, quanto dela, porque a questão que ela trazia isso, esse momento onde a mãe tentou assassiná-la à tona. E trazendo esse momento, trazia o porquê disso, né? Porque o bonito da constelação é a gente poder compreender com a alma, com o coração, e não só com a cabeça, a vivência, né? Porque muitas vezes a gente tem vivências difíceis, ou com nossos pais, ou avós, ou com alguém, e a gente não consegue racionalmente compreender uma atitude. Como assim uma mãe tentar assassinar um filho? Isso é estranho, isso é inaceitável. Só que quando você vê o que tem por trás da história dessa pessoa, ontem a gente teve um módulo do Movimentos da Alma, né, que a gente trabalha o tema mãe, e aconteceram alguns casos assim, e muito claramente a filha não conseguia chegar na mãe, nem a mãe se aproximava da filha, né? E aí eu perguntei o que aconteceu aqui atrás com a mãe, com a avó dela, né? Com a mãe da mãe. Ela falou, ela morreu quando ela era muito nova, muito criança. Então, o que a gente percebe que quando a pessoa consegue ver, né? Quando existe essa imagem desse sofrimento dessa mãe, que não pôde também ter um contato, uma coisa mais afetiva e mais próxima com a mãe dela, é mais fácil da gente compreender com a alma porque a nossa mãe não consegue chegar a nós, porque ela não teve isso, ela não sabe o que é isso, ela não vivenciou essa relação mãe e filha. Então, como ela conseguiria vivenciar agora? Então, quando a gente vê os casos, que agora a gente está falando da esquizofrenia,
a gente poder voltar, e a constelação é um presente por causa disso, né, Simone? Porque você poder voltar e ver o que houve, né, na história daquelas pessoas envolvidas, e que o quanto tem de um amor que, ok, é um amor que não é saudável, distorcido, mas o quanto aquela pessoa que está nesse diagnóstico de esquizofrenia, ela está disponível para o sistema, ela está disponível a serviço daquela família, né? E é um amor muito grande, mas é preciso olhar, porque mesmo sendo uma grande entrega e um amor, isso não ajuda, não é, Simone? Além, como no caso da mãe dessa garota que eu falei, além de não resolver o passado daquela ancestral dela, ela estava novamente com o risco de repetir com a própria filha, e em vez de curar um emaranhamento, criar ainda mais. Por isso que é importante a gente olhar por os segredos de família, essas dúvidas. Puxa, será que foi assassinado? Será que não foi? Eu tive um caso uma vez de uma pessoa que aparecia um assassino no sistema, mas esse assassino não era um assassino que matou, mas ele matou, era o assassino que estava aparecendo no sistema, era um médico que deu um diagnóstico tão a queima-roupa que ele praticamente, ela falou assim, a menina que consolou falou assim, ele matou a minha mãe dentro do consultório. Então, o médico estava como um assassino no sistema, né? Então, ele não deu, a forma como ele tratou com desrespeito o diagnóstico, a pessoa saiu de lá morta por ele, pelo médico. Então, é interessante isso, porque não é só a morte física, é mais, lógico, a morte física, mas nesse caso eu vi essa dinâmica também, da pessoa realmente matar a outra só com uma agressividade na forma de lidar, né? Porque ela matou qualquer esperança que pudesse haver também, né? Então a forma de passar o diagnóstico é algo muito sério. Ninguém tem direito de tirar a esperança do outro, de tirar a fé do outro pela própria crença, seja ela baseada no que for. Lógico. Não é? E quando ele faz isso, ele acaba matando já precocemente, porque não deixou nenhuma margem a ela, né? Estava sentenciado. Então, gente, tem coisas que são tão maravilhosas de serem vistas para serem curadas. A esquizofrenia, talvez a cura, quando a gente faz uma constelação, não aconteça no próprio esquizofrênico, que às vezes está num grau muito alto de esquizofrenia, mas para as próximas gerações isso já é liberado. Então, o Bert Hellinger fala sobre isso também. E como a gente viu nesse caso, né? Se há a possibilidade de curar para as próximas gerações, isso é fantástico para o sistema, porque senão vai voltar a repetir, né? Então isso é um passo importantíssimo, né? Que a pessoa ou as pessoas da família fazem. E a gente não está aqui para julgar o assassino e nem a vítima, muito pelo contrário. O movimento de solução de uma esquizofrenia é que eles se olhem, né? E compreendam. E ambos têm um lugar juntos, né? Isso é importante também. Porque eles fazem parte, né, Simone? Então é isso. Então, mais um capítulo aqui nós conseguimos mostrar da experiência que a constelação traz e dos movimentos que a constelação abre um quadro na nossa vida, um quadro amplo daquilo que realmente importa a gente olhar, sem o tititi, sem o blá 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 do que dizem, mas o que é essencial realmente ser olhado. Então a Arlete Menegatti tem um espaço aqui em Jundiaí, que é um espaço maravilhoso. Vocês que estão assistindo o vídeo vão conseguir observar. É uma grande oportunidade de você fazer constelações em grupo, constelações individuais, e também tem meditação no seu espaço, né, Arlete? Dança circular, e a gente vai começar com uma vivência de canto. No momento eu vou falar mais profundamente sobre isso. É uma profissional excelente de São Paulo que está vindo aqui para dar essa vivência. A gente vai aprender a cantar, mas com um foco terapêutico, né? Trabalhando as frequências através da voz. É um presente aqui pra gente também. Então é só ligar ou entrar no site arletemenegatti.com.br ou também entrar no Facebook Arlete Menegatti. Então, obrigada, Arlete. Obrigada. Eu que agradeço. Fiquei feliz de você vir aqui. Eu amo vir aqui, imagina. Que bom. Obrigada ao Abner, obrigada ao André, que sempre também coloca esses vídeos disponíveis para todos.